eu sou a doutora Carla Belli. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre as miopatias em equinos. Existem muitos tipos de miopatias em equinos. As mais conhecidas são a miosite e rabdomiólise, mas é importante lembrar que existem doenças musculares de outras origens também nos cavalos. Existem as doenças hereditárias, como a PSSM ou HYPP, existem doenças de origem traumática, doenças intoxicações, doenças infecciosas, por exemplo, um abscesso na musculatura ou até mesmo infecções generalizadas que afetam os grupos musculares. Existem também doenças imunomediadas que podem afetar a musculatura do cavalo e problemas secundários, ou seja, doenças primárias que causam alterações secundariamente nos grupos musculares, como por exemplo as alterações secundárias à púrpura hemorrágica, a alguns tipos de acidentes ofídicos, até mesmo ao tétano. E existem outras também, mas as mais importantes são a miosite e a rabdomiólise. E agora nós vamos conversar um pouco mais específico sobre esse grupo de alterações. Então, falando sobre a miosite, ela é conhecida também por outras denominações, tanto denominações científicas quanto denominações populares. Por exemplo, você pode chamar a miosite de miopatia pós-exercício, porque é o exercício nos cavalos que é a maior causa de alterações nos grupos musculares. Nós temos também a denominação de rabdomiólise, que nada mais é do que um processo mais evoluído, uma alteração mais grave da miosite, onde eu não tenho só a inflamação das células musculares, mas eu já tenho a ruptura das células musculares, levando inclusive à liberação de mioglobina. Posso também conhecer essa doença como azotúria, como mioglobinúria paralítica, vindo dessa mioglobina que é liberada pelas células musculares, e doença da segunda-feira, porque uma das causas que eu posso ter, por exemplo, é um cavalo que não tem uma preparação adequada, que é usado apenas, por exemplo, no final de semana, então vai apresentar as manifestações clínicas da miosite apenas na segunda-feira posterior à sua utilização. Então, sendo essa uma denominação popular. As causas que nós temos são o excesso de exercício, mas um excesso de exercício para aquele momento no cavalo. Então, alguns cavalos vão apresentar miosite após pouco exercício, porque ele não tinha preparação nenhuma. Alguns vão apresentar após muito exercício, porque tem alguma preparação, mas por alguma condição. Ele trabalhou um pouco a mais, ou as condições ambientais não estavam adequadas, então naquele momento ele fez um excesso de exercício para o seu grupo muscular. E existem outras causas? Sim, você pode ter miosite, como já foi até comentado, secundário a outros processos, outras doenças, secundário a traumas, secundário a um animal que permanece em decúbito por outras doenças primárias. Isso tudo vai comprometer a circulação da musculatura e pode causar uma miosite secundária. E existem, claro, fatores predisponentes, fatores que podem acontecer que predispõem o cavalo a apresentar essa miosite. A falta de treinamento já foi comentada, então é a principal relacionada com exercício com os cavalos de esporte ou até mesmo os de lazer. Condições ambientais, então um tempo muito quente, muita umidade, uma desidratação por causa dessas condições ambientais, a própria dieta que esse animal pode ter que não é adequada para o exercício que ele executa, principalmente se o animal já tiver uma predisposição hereditária, então a influência da dieta costuma ser até maior. A desidratação e os desequilíbrios hidroeletrolíticos, né, podem ser tanto fatores predisponentes quanto a gente vai ver que podem também ser consequências da própria miosite. Mas se isso já existe de forma prévia, muito mais fácil que o animal apresente a alteração. E lesões prévias, tem um animal que já tem uma lesão muscular prévia, seja por uma outra doença, seja por outros quadros anteriores de miosite, ele muito mais facilmente pode apresentar novamente um quadro semelhante. Então, como está até ilustrado nesse quadro, né, então alguns fatores de risco que o animal pode apresentar. Né? Então, a gente consegue ver altas temperaturas, então os fatores ambientais, os problemas também respiratórios, outras condições nutricionais, tudo isso faz com que a célula muscular não vá trabalhar na sua condição adequada, seja de oxigenação,
seja de irrigação, baixa volemia, seja de condição eletrolítica para desenvolver o seu trabalho, seja de suporte nutricional, tudo isso faz com que esse miócito trabalhe numa condição abaixo do adequado. Inicialmente, isso pode gerar apenas uma inflamação, processo inflamatório, que é o que nós denominamos miosite. Mas, um grau mais elevado, isso pode acabar levando à ruptura desse miócito, ruptura da célula muscular e liberação da mioglobina circulante. Essa mioglobina circulante é também nefrotóxica. Então, secundariamente, o que nós podemos ter após um quadro de miosite é uma lesão renal. Isso é algo importante que se conheça também. Então, essa fisiopatogenia, ela envolve tanto a fisiopatogenia do problema muscular, quanto a fisiopatogenia dessa lesão renal que pode acontecer nos quadros, principalmente os quadros moderados a graves de miosite. Então, nessa fisiopatogenia da lesão muscular, o que nós devemos considerar? Temos o envolvimento de produção de ácido lático. Nossa célula muscular ela não vai receber suporte adequado volêmico e, consequentemente, de oxigênio. Então, ela vai trabalhar prioritariamente numa condição de anaerobiose, levando a maior produção de ácido lático. Então, essa maior produção de ácido lático causa uma alteração no metabolismo da célula, ou seja, ela trabalha de uma forma que não é adequada, causando então uma lesão. Há também, em consequência dessa alteração de metabolismo, produção de radicais livres. E os radicais livres também vão comprometer o metabolismo das células musculares. Eu tenho também alterações eletrolíticas, né? Como foi comentado, as alterações eletrolíticas, elas podem ser prévias, que já predispõem o cavalo a ter um problema de célula muscular, porque é preciso um equilíbrio eletrolítico adequado para a célula muscular conseguir realizar o seu trabalho, mas a própria lesão muscular, ou seja, ela trabalhar de uma forma não adequada, trabalhar num ambiente com pouca oxigenação, também leva a alterações eletrolíticas. E isso pode também acabar comprometendo mais ainda o metabolismo dessa célula. E o menor aporte sanguíneo, né? O menor aporte sanguíneo é causado principalmente pela hipovolemia, pela desidratação que muitos desses animais, principalmente aqueles que desenvolvem a miosite após um exercício, né, muito intenso, já apresentam uma desidratação por muita sudorese. Além disso, quando eu já tenho a miosite instalada, por conta da dor, existe também secundariamente uma maior contração muscular. Quanto mais esse músculo está contraído, menor volume de sangue chega até o músculo, piorando ainda mais o desequilíbrio eletrolítico, o aporte de oxigênio, a produção de ácido lático, piorando ainda a situação desse grupo muscular. Em relação à fisiopatogenia da lesão renal, o que nós precisamos considerar? Uma parte dela é causada pela desidratação. Como foi comentado, muitos animais já vão possuir isso como um fator predisponente. Eles já se encontram desidratados e só por se encontrarem desidratados, há também um encontro de azotemia pré-renal no exame bioquímico desses animais. Em quadros iniciais, essa azotemia é só realmente pré-renal, hidratando o animal, ela se resolve. Mas em quadros mais avançados, né, a própria manutenção da desidratação leva a uma lesão renal mais acentuada, onde há realmente uma lesão no néfron e insuficiência renal. Mas nos quadros de miosite, embora a desidratação colabore para o quadro da insuficiência, o principal problema é a mioglobina. Então, nós temos a liberação da mioglobina na circulação, ela vai até o rim, ela é filtrada no glomérulo e ela vai passar para os túbulos, causando uma necrose tubular. A mioglobina, ela então passa pela região dos túbulos, é captada pela célula do túbulo e essa célula tenta jogar esta mioglobina para a circulação sanguínea. O que acontece é que esta célula tubular, ela não é capaz de eliminar essa mioglobina de dentro dela numa velocidade muito grande. Então, ela começa a acumular esta mioglobina. E de tanta mioglobina dentro da célula tubular, compromete o seu funcionamento. Começa a haver peroxidação lipídica da membrana e outras consequências. Essa célula tubular, ela morre e ela é perdida na urina, né? Ela descama. No exame de urina, nós vamos encontrar esta célula tubular.
tanto como uma célula isolada, né, célula de descamação de túbulo, quanto agrupada, formando os cilindros granulosos. E isso é importante que se conheça, porque exatamente conhecer a fisiopatogenia nos leva a identificar que a lesão primária da mioglobina ela é tubular. Então, a primeira consequência que se identifica é na concentração urinária, ou seja, na função desses túbulos. Depois, em um grau mais avançado de tanta lesão tubular, começa também a haver lesão nos glomérulos. E aí, perda do néfron inteiro, levando a uma insuficiência renal aguda. Mas, inicialmente, o primeiro passo dessa lesão, ela é tubular. E há também uma isquemia pela própria mioglobina. Então, a mioglobina ela também piora o aporte sanguíneo para esse néfron, né, causando ainda mais perda dessa função. Que manifestações clínicas nós podemos esperar num animal com miosite? Claro que vai depender da gravidade. Os animais que apresentam a miosite mais leve, apenas com uma leve inflamação, podem apresentar quadros mais brandos, apenas com uma dificuldade para caminhar, uma claudicação mais leve. Outros vão apresentar claudicações mais intensas, um caminhar muito mais rígido, até ao ponto de levar o animal ao decúbito. Vão apresentar dor à palpação dessa musculatura, principalmente nos membros pélvicos, que é a maior quantidade, maior volume de musculatura que o cavalo tem. Então, é nessa região que nós concentramos o nosso exame, né? Tanto de manipulação quanto de verificação dessa dor. Para exemplificar esse ponto, é claro que é importante que nós palpemos toda a musculatura do animal, região cervical, membro torácico, musculatura da coluna, mas nos casos de miosite, a musculatura mais afetada, principalmente naqueles casos relacionados com excesso de exercício, o grupo muscular que deve ser palpado porque é o mais afetado é a musculatura do membro pélvico. Então, toda essa musculatura glútea, semimembranoso, semitendinoso, toda a musculatura de membro pélvico deve ser apalpada para que nós possamos identificar pontos de contração muscular, de dor, sensibilidade e contração, sempre bilateral. Pode apresentar tremores musculares, tanto pela dor quanto também pelos desequilíbrios eletrolíticos, sudorese, se já não existe previamente pelo excesso de exercício que causou a miosite. Você também pode ter uma sudorese pela própria dor que o animal vai apresentar. Ansiedade, né? Então aquela face de dor, aquela manifestação facial de dor que o animal pode mostrar, taquicardia, taquipneia e às vezes até hipertermia por essa contração muscular exagerada, uma relutância em se mover, como falei, quanto mais grave, maior essa relutância e até mesmo levando ao decúbito. Há animais com tanta dor na musculatura que nem mais em estação conseguem ficar. E, além de todas essas manifestações ligadas diretamente com a musculatura, nós temos que lembrar daquelas manifestações ligadas ao problema renal também, que pode vir associado nos casos mais graves. Inicialmente, o que normalmente se observa é uma oligúria, uma produção menor de urina, até pela desidratação que o animal apresenta. Em forma secundária, o que se pode observar na maioria dos casos é uma poliúria. Por quê? A lesão renal ela é principalmente tubular. Então, o que o animal vai apresentar primeiro é uma perda da capacidade de concentrar a urina. E isso vai levar a uma manifestação de poliúria. Mas alguns animais, em quadros muito graves, eles também podem apresentar uma anúria, ou seja, uma impossibilidade total de produzir urina. Isso é importante que a gente detecte em que fase que esse animal se encontra, porque isso pode alterar o diagnóstico e o tratamento que nós vamos fazer. E, claro, a própria presença da mioglobinúria, ou seja, a urina mais escurecida por causa da presença da mioglobina, que é um pigmento. Como você pode ver aí nessa foto, a urina pode ficar bastante escura. Nessa imagem, né, nós podemos ver um veterinário palpando a musculatura do membro pélvico de um cavalo
vocês podem observar a posição em pinça, apoiando a pinça do casco do animal, só com uma leve palpação da musculatura, mostrando então a dor significativa que este animal está apresentando. Lembrando, em algumas situações, o animal vai ficar em decúbito, o que só piora. Como falado anteriormente, o decúbito é uma das causas que pode levar a uma lesão muscular. Então, se o animal tem a miosite, tem a dor muscular, ele pode entrar em decúbito. O decúbito, lembrando que o cavalo é um animal pesado, por si só atrapalha a circulação, causa pressão na musculatura. E isso vai só piorar a lesão muscular que aquele animal apresenta. Aqui um exemplo de urina de um cavalo com mioglobinúria no caso de miosite. Ela é bastante escura, chega a ficar quase preta. E isso é a mioglobina que está saindo na urina. Lembrando que grande parte dessa mioglobina, ela também ficou o quê? Retida nas células tubulares. Então, se esta é a mioglobina que está saindo, imagina o quanto de lesão tubular este animal já apresentou. Aqui, à esquerda, uma urina um pouco menos escurecida, com um pouco menos de quantidade de mioglobina, e a urina direita é do mesmo animal após o tratamento, mostrando, né, esse acompanhamento aí já numa urina um pouco mais próxima, então, da normalidade, mostrando que a avaliação, então, da cor dessa urina não é só uma manifestação, mas é algo que é importante que a gente acompanhe durante o tratamento do animal. Outra possibilidade, né, como eu falei do decúbito, não é só o decúbito por alguma outra doença ou secundária à própria miosite. Você pode ter cavalos que desenvolvem alterações musculares de miosite após um decúbito por uma cirurgia. Então, nesse caso, mostrando um animal que durante o procedimento cirúrgico, por baixa pressão, por hipovolemia, por às vezes posicionamento inadequado ou todos esses fatores de forma conjunta, pode durante o procedimento apresentar a mioglobinúria. E nós temos então que nos preocupar também com o acompanhamento desses casos. Como complicações da miosite, afora a própria lesão renal, insuficiência renal que já foi comentada, nós temos também a laminite, que pode ocorrer em muitos animais, lesão de músculo cardíaco muito raro, mas que em casos muito graves pode também acontecer, e formação de tecido fibroso. Nós temos alguns animais em que essa lesão muscular ela é tão grave que durante a recuperação, esse tecido muscular que foi perdido, ele acaba sendo reposto por tecido fibroso, comprometendo depois até a utilização futura desse animal para fins de esporte ou de passeio ou de trabalho. Em relação ao diagnóstico, né, o que é importante nós considerarmos? É claro que o histórico é importante, tipo de exercício, a quantidade que ele fez, como estava o ambiente, a temperatura no momento, se esse é um animal que passou por decúbito, né, tentar descobrir qual foi a causa inicial dessa miosite. As manifestações, como já foi comentado, são bastante clássicas, né, dessa relutância em dar, dessa dor muscular. Se houver a lesão renal e a mioglobinúria, muito mais característico ainda. Mas nós não temos que fazer apenas o diagnóstico clínico baseado nas manifestações. Nós precisamos também do diagnóstico laboratorial, não somente para fechar o diagnóstico, mas principalmente para identificarmos a gravidade do processo e as complicações que já podem estar acontecendo. Então, nesses exames laboratoriais, nós consideramos o quê? O hematócrito e proteína total, principalmente para que nós possamos identificar a desidratação. Então, é claro que existem as indicações clínicas da desidratação, pelo turgor de pele, pelo tempo de preenchimento capilar, mas as indicações laboratoriais também vão poder nos indicar a gravidade dessa desidratação para nos ajudar na reposição volêmica. A CK e a ST, então a creatinoquinase e aspartato aminotransferase, que são as enzimas de indicação da lesão muscular. A CK específica e a AST não específica, mas que também nos auxilia. Por que as duas? Porque a CK ela tem um pico muito mais rápido, mas também diminui rápido. A AST demora para aumentar o nível circulante, mas se mantém durante bastante tempo estável na circulação.
Então, a não ser em casos de uma lesão muito aguda, logo depois de alguma competição, identificação tanto do CK quanto da AST aumentada nos ajuda a identificar se a lesão muscular é aguda, é crônica e se está ativa ou não. Isso nos ajuda a identificar o que nós vamos fazer, inclusive de tratamento. Se eu preciso apenas tratar a consequência ou se eu ainda preciso tratar uma causa de base que continua levando a uma lesão muscular permanente. A ureia e creatinina, para que nós possamos ver como está essa função renal. Então, lembrando que ela pode começar a aumentar inicialmente apenas por uma azotemia pré-renal pela desidratação, mas ela pode também aumentar secundariamente pela lesão dos néfrons pela mioglobina. Em geral, as pessoas param por aí, mas o indicado é que se faça, junto com isso, uma urinálise. De novo, a lesão primária renal causada pela mioglobina, ela é tubular. Então, antes de nós termos o aumento da ureia e a creatinina, nós vamos ter a indicação da lesão renal da mioglobina na urina. Vamos ter a diminuição da capacidade de concentração, representada pela diminuição da densidade urinária. Vamos ter a presença das células tubulares renais, a presença dos cilindros granulosos. E isso vai acontecer primário, às vezes sem ter a azotemia, ou uma azotemia muito leve causada só pela desidratação. Se nós não fizermos a urinálise, nós não vamos detectar essa lesão urinária primária. Em casos muito graves, nós temos todas as alterações. Nós temos tanto as alterações na urina, quanto as alterações de azotemia. Mas em quadros iniciais, não. Então, é muito importante que não se esqueçam de fazer também a urinálise. E, obviamente, na urina, aproveitamos para ver também a avaliação macroscópica da cor, pela presença da mioglobina, como já foi reportado. Em havendo possibilidade, embora não seja essencial, podemos também lançar mão da hemogasometria e ou da dosagem separada dos eletrólitos. Todos esses processos, como já foi comentado, tanto de forma primária quanto secundária, podem levar a alterações eletrolíticas que precisam ser corrigidas. Como elas não são sempre constantes, eu preciso identificar quais elas são e a gravidade para que eu possa corrigir aí durante o tratamento. Como fazemos então o tratamento desse animal? De novo pensando tanto na alteração muscular quanto na alteração urinária quando ela acontecer. Finalidade do tratamento é interromper os danos musculares. Então, se há alguma lesão muscular que eu precise parar o processo, que ele ainda não se interrompeu, que não é só por causa de um exercício que já foi finalizado, eu posso ter que agir nesse processo. Colocar o animal em pé, resolver outras doenças de base. Quando eu preciso parar o problema primário. Eu preciso também corrigir as alterações hídricas e eletrolíticas, tanto as primárias, as prévias, quanto aquelas consequentes da lesão da miosite. Preciso aliviar a dor desse animal, não só porque eu quero um cavalo sem dor por ele mesmo, mas porque a dor piora o quadro. Quanto mais dor, mais eu vou gerar contração da musculatura. Quanto mais contração, menos circulação eu vou ter nesse grupo muscular e, portanto, mais lesão muscular eu também vou ter. E preciso manter a função renal. Então, se esse animal é um animal que tem uma alteração renal consequente a essa miosite, eu preciso tratar ou evitar que ela aconteça ou que ela piore quando ainda não instalada. Como que nós vamos fazer isso? Caminhadas, fazer ou não fazer, depende da gravidade do problema. Em casos muito leves, apenas de dor muscular, mais leve, onde o animal consegue caminhar, onde não há lesão renal associada, eu posso fazer pequenas caminhadas a passo, porque é interessante que o animal movimente essa musculatura para diminuir seus espasmos, para melhorar a circulação. Em casos moderados a graves, não, o animal nem consegue se movimentar muito, e quanto mais ele movimenta, mais vai doer, só piorando a situação. Nesses casos, então, manter o animal em repouso. Evitar o decúbito, como já comentado, porque vai piorar a situação. Então, se possível, evitar que esse animal deite é interessante para evitar a piora do quadro. A massagem,
Também vai depender da gravidade em que esse animal vai se apresentar para o início do tratamento. Em casos mais leves, moderados, uma massagem junto com algum produto, alguma pomada, com compressas quentes, pode ajudar a diminuir a tensão na musculatura, relaxar mais essa musculatura, melhorar a circulação. Mas em casos moderado até intenso, a própria massagem leva a muita dor. Esse animal tem tanta dor que a própria manipulação gera mais espasmo, mais contração muscular. Então, tanto a massagem quanto o próximo item, que é de fisioterapia, ele também precisa ser adaptado ao quadro e à gravidade do animal. Então, a fisioterapia, tanto com aparelhos quanto a própria movimentação e exercícios para a recuperação, eles precisam ser dosados de acordo com o que o animal vai apresentar. Em casos muito graves, início de tratamento, o ideal é que a gente não faça muitas manipulações para não piorar o quadro. Em seguida, conforme o animal vai respondendo ao tratamento, aí podemos entrar com a parte de massagem, outros processos de fisioterapia. Prevenção de laminite, então naqueles quadros mais graves ou que tem outros fatores predisponentes associados, entrar com prevenção da laminite, como por exemplo, colocar os cascos em gelo e outros medicamentos. A fluidoterapia já foi comentado, mas não só para corrigir o equilíbrio hidro e eletrolítico, mas também para melhorar a circulação da musculatura, para melhorar o metabolismo dos miócitos e para retirar todos os metabólitos, principalmente a mioglobina, que lá ainda se encontram. Melhorar a taxa de filtração glomerular para, de novo, toda essa mioglobina poder ser eliminada e nós melhorarmos o funcionamento dos néfrons e evitar a piora desse quadro. Quando o animal já está hidratado, podemos inclusive acrescentar glicose ao tratamento. A glicose fará com que o rim acabe eliminando muito mais mioglobina do que retendo a mesma, ou seja, diminuindo a chance de mais lesão tubular associada. Vamos usar anti-inflamatórios não esteroidais? Sim. Como já foi comentado, a dor, além do problema, de comportamento do próprio animal, que nós não queremos que ele sinta dor, a própria dor piora o quadro, porque gera mais tensão muscular. Gerando mais tensão muscular, diminui a perfusão do tecido. Então, diminuir a dor também melhora a perfusão do músculo, diminuindo suas consequências. Importante, devemos usar anti-inflamatórios não esteroidais após o animal estar hidratado. Porque muitos anti-inflamatórios não esteroidais, eles também são nefrotóxicos. Então, se inicialmente, num animal já com lesão renal e desidratado, nós fizermos uso de anti-inflamatórios que são nefrotóxicos, nós podemos piorar a situação do rim. Então, usar anti-inflamatório, sim, importante, mas sempre após o animal já estar devidamente hidratado e com boa taxa de filtração glomerular. Tranquilizante, só se o animal estiver com uma ansiedade muito grande. Alguns animais, por conta da dor excessiva, eles se movimentam muito, eles têm uma ansiedade muito grande, eles não param de movimentar e isso com certeza piora a lesão do músculo. O ideal não é usar tranquilizantes, porque muitos tranquilizantes também diminuem a perfusão do músculo. Mas, nas situações em que esse animal, mesmo com os outros tratamentos, não para, essa ansiedade continua contraindo e se movimentando muito, talvez um tranquilizante, pelo menos no início do tratamento, possa ser indicado. Monitorar a urina e função renal, já foi comentado, eu preciso fazer o tratamento e ver se isso vai melhorando. Tanto a cor da urina, quanto a azotemia, quanto a própria avaliação da urinálise, em função das células liberadas e da densidade urinária. É esperado que um animal apresente essa baixa de densidade urinária ainda por vários dias ou até mais de uma semana, até que todas as células dos túbulos sejam repopuladas. Então isso precisa ser acompanhado para que nós façamos essa fluidoterapia enquanto houver necessidade para a manutenção da hidratação desses cavalos com poliúria. Se houver necessidade de aumentar a diurese, além da própria fluido, que é o que normalmente nós utilizamos, alguns animais, principalmente naqueles com anúria, pode haver necessidade de utilização de outras medicações, como por exemplo os diuréticos, furosemida, dopamina, manitol, com todos os seus prós e contras, mas em algumas situações isto é necessário para esse funcionamento renal adequado. Vou usar relaxantes musculares? Sim. Como já foi comentado, o animal tem dor, leva à contração muscular. Quanto mais contração muscular, mais dor
e, portanto, mais contração. E quanto mais esse músculo se permanece contraído, menos circulação ele recebe. E isso também, então, piora. Nós podemos utilizar, por exemplo, o metocarbamol. Já temos hoje no Brasil o produto Descontrax, nessa dose 5 a 25 miligramas por quilo intravenoso. É uma medicação de utilização para equinos. Existe também o princípio tilcoxicosídeo, mas é uma medicação que não é de uso específico para cavalos, ao contrário do Descontrax. Tentando entender um pouco do mecanismo de ação do metocarbamol. Embora existam algumas divergências ainda sobre o real mecanismo de ação, o que se conhece? Nós temos no grupo muscular alguns fusos e algumas estruturas que são importantes para a manutenção do próprio tônus. Elas enviam mensagens sensoriais para a medula e apresentam um arco reflexo para a manutenção do tônus. Ao mesmo tempo, na medula, essas informações são levadas para o encéfalo para que exista não só a consciência dessa contração, mas também as informações proprioceptivas de como essa musculatura está se comportando. Ao mesmo tempo, quando há uma dor nessa musculatura, essa informação, além de também ir para a medula, de ir até o encéfalo, gerando a consciência dessa dor, ela também gera por si só, por uma outra via motora, a contração do grupo muscular. Então, quanto mais dor, mais contração muscular. E é aí que o metocarbamol acaba atuando. Ele age num interneurônio que vai impedir a ação dessa dor, levando à contração muscular. Então, como ele trabalha apenas nesse circuito dor-contração muscular, ele não impede o tônus muscular, a manutenção de tônus muscular básico e nem o controle voluntário dos músculos do animal. E isso é extremamente importante, nós agirmos nessas duas pontas, na dor com os anti-inflamatórios e na contração muscular com o relaxante. Porque assim a gente consegue combater os dois pontos que levam à continuidade de uma lesão. Aqui um exemplo de um animal que caiu num barranco, né, rolou e depois foi encontrado no fundo, houve bastante tempo para conseguir ser retirado de lá, apresentou uma CK muito alta, de 32 mil, então apresentou uma miosite pós-traumática e de queda. O primeiro bote é a urina dele logo no início do atendimento, então mostrando uma mioglobinúria bastante intensa, e depois com o tratamento a melhora, né, a evolução dessa cor. Claro, isso foi, né, o tratamento foi passado exatamente, né, o repouso, o anti-inflamatório, fluidoterapia, relaxante muscular, e a gente foi acompanhando a melhora, tanto laboratorialmente quanto macroscopicamente, como se pode observar aí pela cor da urina do animal. Tem como prevenir? Algumas coisas sim. Então, básico, um treinamento adequado. Então, o animal precisa estar adaptado para aquilo que ele vai fazer, para aquele tipo de situação em que o trabalho está sendo desenvolvido. Algumas situações, às vezes, a gente não controla, como, por exemplo, alguns traumas, um decúbito por alguma outro tipo de doença, mas o treinamento, às vezes, é possível que você consiga controlar. Uma boa alimentação que tem que ser adequada para o tipo de exercício que o animal faz, principalmente naqueles animais que têm às vezes predisposições genéticas, eles têm alimentações específicas, adequadas. Vitamina E e selênio não vai impedir que o animal tenha miosite, mas faz com que aquela célula muscular trabalhe numa situação muito mais próxima do ideal. E existe um prognóstico para todos os cavalos com miosite? Não, porque ele é variável com a intensidade. Aqueles animais apenas com a miosite, dor muscular leve, que nem teve alteração nenhuma no rim, prognóstico bom, tanto para a vida quanto para a função de utilização. Nas lesões mais graves, onde eu já tenho uma insuficiência renal mais grave, o prognóstico até para a vida se torna reservado, às vezes até reservado a mal. Né, principalmente naqueles animais onde eu já tenho anúria presente. Então, tudo vai depender da gravidade. Se eu tenho só lesão muscular muito leve, se eu já tenho lesão renal e se eu tenho lesão renal mais avançada.
Revisando, o que precisamos saber sobre as miopatias, sobre a miosite rabdomiólise, que essa lesão ela é causada a maior parte das vezes por excesso de exercício, mas que existem outras causas, onde as manifestações clínicas elas vão ser relacionadas com a alteração muscular, mas também podem ser relacionadas com a lesão renal secundária, a mioglobina liberada que causa insuficiência renal. Isso deve ser pensado na hora do diagnóstico, onde eu preciso fazer não só o diagnóstico clínico, mas as avaliações laboratoriais que me indicam a gravidade da lesão muscular e a presença e gravidade de lesão renal. E durante o tratamento, pensar, claro, em diminuir o que já está presente, as alterações hidroeletrolíticas, tratar o problema muscular, então diminuindo, né, a dor e a contração muscular e trabalhando também na prevenção e tratamento da insuficiência renal. Então trabalha-se a lesão renal e a parte muscular, cortando aquele ciclo dor e contração muscular com o uso de anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Agradeço a todos por terem assistido essa palestra sobre miopatias. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Obrigada, VetNews, pela oportunidade e muito obrigada a todos.